Olá, estamos aqui mais com uma personalidade marcante dos recursos hídricos no Brasil, o engenheiro Adilson Pinheiro, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ex-presidente da BR Hidro e editor-chefe da revista da BR Hidro. Bom dia, Adilson. Fique à vontade, me conte um pouco da sua história, da sua trajetória na BR Hidro e da sua contribuição para os recursos hídricos no Brasil. Bom dia, eu gostaria de agradecer por fazer parte desse grupo que tem trabalhado dentro da BR Hidro, né, para o seu engrandecimento. Eu, na verdade, faço parte da BR Hidro desde quando eu era jovem estudante. Eu sou de uma região que tem um problema ambiental associado a recursos hídricos, que são as enchentes, que é na região de Blumenau. E quando eu era estudante, nos anos 1980, teve as grandes enchentes no sul do Brasil, e aí, como estudante, eu participei de um grupo de trabalho em hidrologia e controle de enchentes, e desde essa época eu tenho estado dentro da BR Hidro hoje, né, a BRH no passado. E aí a gente tem trabalhado sistematicamente no crescimento da associação. Eu tive a oportunidade de ser o presidente na gestão 2018-2019, mas eu tenho estado como editor associado ou editor-chefe das revistas que a BR Hidro publica, que isso é uma das missões da BR Hidro, de divulgar o conhecimento técnico-científico, né? E então ela publica dois periódicos importantes, que são duas revistas, uma que tem uma abrangência internacional, que é a Revista Brasileira de Recursos Hídricos, a RBRH, e temos a REGA, que é a Revista de Gestão de Águas da América Latina, que tem por objetivo de divulgar os trabalhos mais na área de gestão de recursos hídricos, e que tem uma aplicação mais próxima da realidade brasileira e da América Latina. E esse, então, é uma revista que tem publicado os artigos em português, espanhol ou inglês, depende de como ele chega. Então, a gente tem esses dois periódicos que são importantes e que cumprem essa missão da BR Hidro, de divulgar o conhecimento técnico-científico produzido pela nossa comunidade de recursos hídricos, né, que estão nas instituições de ensino, né, principalmente nos programas de pós-graduação. Então, essa missão eu tenho participado ativamente no sentido de fazer com que os melhores trabalhos sejam selecionados e sejam aceito dentro do processo de avaliação que acontece nas revistas. É muito bom essa questão da publicação, né? Porque dos compromissos da Associação Brasileira de Recursos Hídricos e de várias associações que trabalham nesse âmbito também, é exatamente a publicação, não só os que são produzidos dentro do simpósio, mas como também a publicação científica no âmbito das universidades, no qual os pesquisadores buscam revistas de importância na sociedade, que possam ser representativas, lidas, e a gente vai ter uma mesa redonda falando sobre isso agora há pouco. Você gostaria de contextualizar alguma coisa da importância dessas publicações de revistas científicas, trazer alguma informação para a comunidade acadêmica, para os pesquisadores, a respeito dessas publicações, da importância dessas revistas na sociedade e na divulgação da evolução do conhecimento na área de recursos hídricos no Brasil e no mundo? Efetivamente, as revistas têm um papel importante, né, para a gente marcar, deixar registrado, né, todo o conhecimento que é produzido na pesquisa e desenvolvimento dentro das instituições de ensino, das instituições de pesquisa no Brasil. Então, ter as revistas que têm uma abrangência local ou internacional faz com que o que é produzido de conhecimento no Brasil
ela possa chegar a mais pessoas, né? E isso é extremamente importante. Então, o modo de fazer com que aquilo que é produzido de conhecimento pela comunidade científica chegue aos usuários, assim, aqueles que têm interesse em usar o conhecimento para melhorar os processos, os produtos, os projetos, né? Então, é função do avanço do conhecimento que a gente tem avançado também na melhoria das qualidades dos projetos que são realizados usando, então, esse conhecimento, né, para a melhoria do aproveitamento dos recursos hídricos. Então, essa realidade ela é importante desde sempre, quando os jovens, lá em 1977, começaram com a Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Isso já foi uma missão que foi dada para os associados, né? No sentido de que todo conhecimento que fosse produzido tivesse as revistas para fazer essa divulgação. E também temos o evento, né, que é o Simpósio Brasileiro, principalmente, e temos os eventos regionais que também fazem publicação. Só que a grande diferença que existe entre uma publicação de um evento técnico-científico e a revista é que hoje principalmente o sistema de divulgação que a gente tem nas plataformas de divulgação dos periódicos, isso facilitou bastante. E tem alguns indicadores também que são importantes para ver a qualidade das publicações que têm sido feitas, que são os que a gente chama de fatores e índices de fator de impacto, né, da publicação, ou seja, quanto as pessoas leem e usam aquele conhecimento para poder fazer novos desenvolvimentos, né? Então, isso para a associação é importante, que as revistas sejam lidas, sejam utilizadas e sejam sempre referenciadas no sentido de fazer com que o conhecimento ele progrida, né? Então, cada um está dando a sua contribuição. Então, esse papel vai ser uma discussão agora na mesa redonda sobre desafios da publicação científica, que a gente, com as novas ferramentas que têm sido disponibilizadas, muitos desafios aparecem, né? Por exemplo, uma questão que está bem no dia a dia da nossa realidade, que são as inteligências artificiais, né, que estão colocando aí as plataformas que ajudam as pessoas, mas também colocam algumas preocupações para nós que somos editores das revistas, né, porque a gente precisa checar se aquele trabalho que está sendo produzido, ele tem efetivamente um trabalho feito usando dados reais, dados que foram adquiridos em campo, ou que foram obtidos em laboratórios, ou que foram produzidos por um sistema de monitoramento de longo prazo. Inclusive, ontem a gente teve uma mesa redonda também discutindo a questão das bacias representativas e experimentais, que são aquelas áreas que a gente monitora com bastante detalhamento, no sentido de estudar processos, estudar aplicações de modelos com maiores detalhamento, ou seja, aquilo que o desenvolvimento técnico-científico requer, ou seja, a gente tem que ter bases de dados confiáveis, bases de dados consistentes e que nos permitam de fazer com que o conhecimento ele seja produzido a partir de uma boa base de dados, né? Então, essa é uma preocupação que está colocado, né, de a gente ter o conhecimento pautado em informações de campo, né? Não pode apenas ser pautado no conhecimento, digamos assim, do trabalho feito apenas com ferramentas computacionais, né? Ferramentas computacionais ajudam bastante, mas não são suficientes. A gente precisa ter dados de campo para validar o que está sendo feito com as ferramentas computacionais, né? E isso, para
para a publicação científica é importante que a gente cheque, né, quais são as informações. Inclusive hoje, na atualidade, né, tem se mudado um pouco os trabalhos científicos no sentido de que os autores são convidados a disponibilizar seus dados, né, para que outros possam verificar se aquilo que está sendo apresentado nos resultados dos trabalhos, eles tenham efetivamente a consistência dos dados que foram utilizados de base. E também esses dados também podem ser utilizados por outros pesquisadores no sentido de fazer uma leitura diferente do que os autores originais fizeram, né? Então, é um modo que a gente tem de otimizar os dados que são obtidos em escala de campo, ou seja, em bacias hidrográficas de pequeno, de grande dimensão, ou mesmo em laboratório, né? Então, essas informações hoje são importantes e existe todo um processo de divulgação dessas bases de dados, né? Então, é nesse sentido que alguns desafios que a gente quer discutir hoje nessa mesa redonda. Muito bom, Adilson. Eu tenho acompanhado a sua trajetória, né, como pesquisadora também, e publico também nas revistas da ABR Hidro. Eu gostaria de saber, assim, como é feito esse trabalho? A revista ela é só impressa, ela é só digital hoje? Qual é a equipe que trabalha nessa validação de dados, nessa busca de levantamento do artigo para saber como é que é a consistência desses dados, como você acabou de falar aqui, e qual é a sua visão de futuro dessas publicações e a importância do simpósio em paralelo para contribuir para essas publicações. A gente percebe que muitos artigos publicados no evento, muitas vezes eles são convidados pelas revistas de uma forma geral para serem publicados na forma de artigos em periódicos. E o que é que você percebe? Qual o seu sentimento em relação ao futuro, não só das suas publicações, do simpósio como desse que a gente está vivenciando hoje? O simpósio tem um papel importante, né, na divulgação científica. Inclusive, no passado, lá nos anos 1980, 1990, os anais dos eventos eram o modo principal de divulgação, né, da produção técnico-científica da comunidade das águas, digamos assim, que estão na BR Hidro. Ele evoluiu no sentido da gente ir para as revistas, e as revistas elas eram completamente impressas, né? E quem tinha acesso quem comprava ou tinha uma assinatura da revista que era impressa, geralmente era distribuído para os associados da BR Hidro. Atualmente todo esse sistema é digital, né? Nós não fazemos mais publicação desde 2015. A gente não publica mais no modo impresso, a publicação é feita completamente digital e uma coisa que é importante, assim, é acesso aberto, né? Ou seja, todos têm acesso às publicações da BR Hidro. O que a gente tem hoje no mundo de publicações científicas, as grandes empresas que publicam e que, às vezes, para ter acesso é necessário pagar-se, né? E no caso da BR Hidro, a publicação é gratuita para os associados, da Rega é completamente gratuito. No caso da RBRH, a gente tem uma pequena taxa de publicação para os artigos aceitos e publicados de autores que não sejam associados da BR Hidro. Esse valor, na verdade, é bastante simbólico, né? E aí é importante destacar que a gente tem o apoio do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o CNPq. Ele tem disponibilizado recursos através de chamadas de editais e que cobre basicamente o custo da editoração, né? Hoje, para editorar, existem requerimentos importantes para que a forma como ele é disponibilizado na plataforma de publicação, e o processo todo ele tem o envolvimento dos pares, né, que são os autores que participam como revisores,
Então, todo o artigo ele tem todo um processamento de avaliação, desde que ele chega dentro da revista e que ele seja efetivamente publicado, ele tem todo um processo avaliativo. Esse processo avaliativo implica em que muitos dos manuscritos, que a gente chama, que são submetidos à revista, não necessariamente são publicados. São publicados realmente aqueles que são selecionados e que são, então, tratados pelo conselho editorial. Nós temos, na verdade, um conselho editorial que é composto pelo editor-chefe e os editores associados. E na gestão da revista também tem outros 2 editores que são fundamentais, assim, que é o editor executivo e o editor de produção, e que ajudam a fazer com que esse processo aconteça. E aí nós temos também um serviço de editoração que transforma esses artigos que são submetidos num formato específico em um formato para ser levado para a internet, né, nas plataformas. E todo esse processo ele envolve, então, um corpo, um serviço que faz a editoração específica no formato que é requerido. E aí nós temos duas coisas que são importantes. Assim, no caso da RBRH, ele participa de uma rede de editoração que se chama o Cielo. O Cielo é um programa brasileiro, iniciou no Brasil e que hoje está compreendendo 17 países no mundo, principalmente na América Latina e na África e na Europa, que constituem um grande publisher que tem potencializado, né, a divulgação em grande escala dos artigos que são publicados, principalmente pelos periódicos que estão desses países. Não são todos os periódicos. Para participar do Cielo é necessário cumprir várias exigências, né? Nós, inclusive, usamos muito tempo até conseguir ser aceito na coleção Cielo, mas uma vez aceito na coleção Cielo, a gente tem algumas oportunidades que são disponibilizadas, ferramentas de publicação, ferramentas de processo avaliativos, e isso facilita bastante. E aí uma questão que também aparece em relação à RBRH, que é a Revista Brasileira de Recursos Hídricos, que ele tem a gente diz que é uma revista nacional com abrangência internacional, né? No caso da REGA, a gente não tem esse mesmo perfil. Ela é uma revista mais nacional, com abrangência, digamos assim, na América Latina, e tem um foco mais centrado na questão de gestão de recursos hídricos, enquanto que a RBRH ela trabalha com todos os temas associados à água, seja hidrologia, seja hidráulica, seja limnologia, seja qualidade de águas, seja questões oceânicas, da oceanografia, seja de águas subterrâneas, ou seja, o espectro é muito mais amplo e mais abrangente. Assim, né? Então, as revistas têm um escopo bem estabelecido, né, e que fazem parte do processo, e a gente tem que controlar, né, que os artigos que são publicados eles tenham uma inserção no contexto das revistas, né? E isso envolve, então, todo um processo que tem uma equipe que participa nesse sistema para poder fazer com que essa produção aconteça. A REGA também está no Cielo? A REGA não está no Cielo, né? A gente tem ela fora do Cielo. Na verdade, o Cielo tem uma questão que é fundamental, que é a questão da internacionalização, e como ela não tem esse aspecto de internacionalização, e tem principalmente, os artigos são muito de interesse da comunidade nacional, principalmente em relação ao nosso plano o nosso sistema de gestão de recursos hídricos. Então, muitos dos trabalhos têm esse foco na gestão de recursos hídricos. Então, trabalhando com a questão mais nacional, assim. Então, nesse sentido, a gente não fez um esforço muito grande no sentido de internacionalizar a REGA.
Ok, Adilson, ficamos aqui, agradecemos imensamente a sua contribuição e quero parabenizá-lo também pelo trabalho que você tem feito na BR Hidro, né, e na editoração dessas revistas e a sua contribuição também como pesquisador que você é. Passa agora a sua palavra só para você se despedir do público aqui e concluir a sua fala. Bom, eu gostaria de expressar aqui minha satisfação de ser um associado da ABR Hidro e trabalhar na RBRH e na REGA, né? Isso sempre foi um grande prazer para mim de estar dando essa contribuição para a comunidade da água no Brasil. Muito obrigada.